Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os padrões de candlestick, os padrões das velas, né? Tem bastante nomenclatura, tá, para esses padrões. Só que na verdade, nem eu decoro, assim, nem eu decorei esses nomes, tá? O que importa é o que você está vendo no gráfico, né? Você saber que aquele padrão vai causar alguma resposta ali, alguma consequência, aliás, né? Vamos começar aqui. Eu peguei aqui, tá, gente? Essa tela aí que vocês estão vendo é o do Baby Pips. Depois eu vou deixar o link aí, tá? É bem legal esse site aí. Depois eu vou mostrar certinho. Então eu peguei essa tabelinha deles aqui, eu achei bem interessante, porque tá bem explicadinho, tá? Vamos começar. Quando vocês verem esse tipo de padrão aqui, tá? Ele tem uma sombra grande para cá e uma sombra grande para lá, tá? Então, sombra em cima, sombra embaixo e um corpo pequeno, tá? Então, assim, pelo menos as sombras, tá? Tem que estar bem, sei lá, pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo, tá? E, e o corpo tem que estar no meio do candle, né? Pode ver que ele está bem no meio. Tá? Isso é chamado de spinning top. Spinning top. Tá? Então, ele é neutro. Ele é neutro. Ele significa, tá? Se você está lá numa tendência de alta, por exemplo, e aparece um spinning top, já está significando perda da força compradora. Pode ser que venha uma reversão por aí. Né? Ok. O próximo, o doji, ele também é neutro. Tá? Muita gente chama esse gráfico aqui, tá? Esse padrão, de doji também. Eu não vejo problema em chamar pelo nome errado, tá? Tem gente que chama spinning top tudo que envolve sombras, assim, né? E tem gente que chama doji tudo isso. Para mim, tanto faz, tá? Também é neutro, né? O doji também é neutro. A diferença dele pro spinning top, tá? O spinning top ainda tem um corpo aqui, né? Aqui, por exemplo, o preço começou aqui, né? Abriu aqui, desceu até aqui, depois subiu até lá e acabou encerrando aqui, esse preço. Né? Qual que é a diferença? O doji, ele abre e fecha no mesmo preço. Tá? Então ele anda para cima, para baixo, e etc. Tá? Aqui, esses outros dojis aqui recebem outros nomes. Tá? Um é libélula, o outro agora eu não lembro. Esse é o doji de 4 preços, quer dizer que o preço não andou, abriu e fechou no mesmo lugar. Né? Esse é o doji mais comum que a gente vai ver. Né? Ele tem sombra para cima, sombra para baixo. Abriu, vamos supor, a 1.20 e fechou, né? Desceu até 1.10, subiu até 1.30 e fechou a 1.20. Tá? Então, essa é a característica do doji. Ele também é neutro, né? Significa aí que está tendo uma força aí de vendedores e compradores. Né? Está tendo aí uma guerra. Tá? Tá. O Marubozu, tá? Simplesmente é um candle de força. Tem gente que chama de candle elefante, candle de força. Simplesmente porque ele não possui sombras, ó, tá vendo? Ele não tem sombra em cima nem embaixo, tá? Tanto o comprador como o candle comprador e vendedor. Só para esclarecer um pouco aí, gente. O candle branco, né, o candle sem preenchimento, é o candle comprador. Tá? É o candle verde que a gente está acostumado a ver nos gráficos. O candle preto, preenchido, ele é o candle vendedor, é o candle vermelho. Né? Então tem livros, apostilas aí que você vai ver assim, ele não vai estar colorido. Né? Ele vai estar o branco, comprador, né, bullish, e o preto é bearish, que é o vendedor. Né? Para ficar fácil aí de fazer uma analogia aí, tá? Imagina assim, o candle branco, ele está leve, né? Imagina que ele aí é um balão, né? Seja um balão aí que não tem nada dentro, só o ar. Então, o que o balão que não tem nada dentro faz? Né? Não tem peso, ele sobe. Né? Então, esse é o candle comprador. E um balão que esteja, sei lá, cheio de alguma coisa dentro, cheio pô, sei lá, aqueles balões de aniversário cheio de bala.
ele não vai subir, ele vai descer, porque ele está pesado, tá? Então o candle vazio sobe e o candle preenchido, ele é pesado, ele desce. Tá? Só para vocês entenderem aí quem ainda, de repente, não sabe. Beleza. Então, tá, é um candle de força. Por quê? Ele não teve sombras, ou seja, ele foi... os compradores, nesse caso aqui, eles estavam muito decididos, né? E fortes. Comprou aqui, o preço nem desceu, já subiu e encerrou aqui em cima. Tá? A mesma coisa no vendedor aqui. O vendedor estava com uma força tremenda aqui, chegou vendendo aqui, desceu e encerrou o dia aqui sem sombra. Quer dizer, não teve dúvidas, né? Não teve nem reação, né, dos compradores aqui no caso. Ainda são os padrões de um candle só, tá? Padrões de um candle só. Que um candle só já significa alguma coisa pra gente. A gente tem um martelo, tá? Hammer é martelo em inglês. Tá? Para facilitar aí é só ver. Ele parece um martelo mesmo, né? Tem aquela parte de cima, a cabeça do martelo e o cabo aqui, tá? Então é o martelo. No caso aqui, se o mercado está descendo e você encontra um martelo ali, ele fazendo um fundo, provavelmente isso aí vai reverter para uma correção de compra ou reverter mesmo o mercado aí, né? Para compradores. E o hangman é o enforcado, tem gente que conhece como enforcado. É como se fosse um martelo, tá? É um martelo na verdade, só que ele está lá no topo. Então assim, o mercado está subindo, encontra aqui, faz um martelo, né? E o mercado começa a descer, né? Pode vir a descer. Então é o mesmo padrão, tá vendo? É o mesmo desenho, só que aonde ele aparecer é onde ele vai ganhar o nome, tá? Então aqui é porque ele parece um martelo. E o homem enforcado, tá? Imagina que isso aqui é a cabeça do homem, tá? Uma cabeça. Isso aqui é o corpo. É igual aquele jogo da forca, né? E aqui como se tivesse uma forca aqui nele enforcado, né? É meio mórbido, mas é isso aí. Não sei por que deram esse nome. Poderia estar, sei lá, qualquer outro, tá? Então, mas na verdade é um desenho só, tá? É o padrão só. Se ele aparecer no topo, ele é o enforcado. Se ele aparecer no fundo, ele é o martelo. E por que ele pode significar uma reversão? Imagina aqui o mercado descendo. Vou pegar minha setinha. Descendo. Ele desceu até aqui, na verdade, né? Ele veio até esse preço aqui, né? Vamos supor que aqui estava R$10, tá? Vamos supor que aqui era um preço de R$10. A hora que chegou aqui, os compradores falaram, opa, esse preço aí eu vou comprar agora, porque tem um suporte lá atrás, não sei o quê, e decide comprar. Então, ele formaria praticamente um marubozu aqui, né? Bem um candle de força grande aqui, mas entrou o comprador empurrando o fechamento dele lá para cima, né? Então, por isso que reverte, né? Aqui significa entrada de força compradora, aqui a mesma coisa praticamente, tá? Sempre quando você vê sombras longas assim, né? A gente vai ver os outros padrões aqui, significa alguma coisa. Tá? Aí tem o martelo invertido, tá? É simplesmente um martelo de ponta cabeça numa tendência de baixa. E tem o shooting star, que seria o homem enforcado invertido, tá? Só para entender aí. Estrela cadente, quando ele aparece no mercado aí que está em tendência de alta, ele aparece lá no topo, tá? Pode significar que o mercado vai descer, tá? Agora começam os padrões que possuem pelo menos dois, né? Dois candles para fazer a análise. Então, pessoal, os padrões aqui sempre aparecem em casal, em dois, tá? Então, vamos lá. O mais conhecido aqui de todos, tá? É o engolfo, tanto de alta como engolfo de baixa, tá? O mercado está em tendência de baixa e de repente é formado um candle, esse branco aqui, que seria o candle de alta, que, ó, esse candle aqui, que ele engolfa o candle anterior, às vezes até mais de um, tá? O que é o engolfo, então? É um candle que engole o tamanho do candle anterior, tá? Então, aqui no exemplo aqui de engolfo de baixa, é simplesmente o candle maior do que o candle anterior, tá? Mas, assim, teria que estar numa tendência, né? Se vem uma tendência de baixa e acontece um candle assim, o engolfo,
provavelmente o mercado vai reverter, né? Mesma coisa no engolfo de baixa aqui. Então, tá, engolfo é isso. É quando o candle ele é maior do que o candle anterior, tá? Ele engole, ele mostra uma força aqui, de entrada aqui, tá? Então, o engolfo, tweezer tops e tweezer bottoms é um pouco mais difícil de ver, tá? Pensa assim, eles são como se fossem irmãos gêmeos, tá? E são quando acontece esses dois, lembram martelo, né? Eles acontecem, o preço no exemplo aqui, o preço inicial aqui e o preço de fechamento foi o mesmo aqui, né? Aliás, aqui o preço iniciou aqui e fechou aqui, tá? Fez a sombra e tal, então eles são parecidos. É mais difícil de achar esse padrão aqui, tá? Morningstar seria a estrela da manhã e Evening Star, estrela da noite. Tá? Seria um doji ou um spinning top, tá? No fundo, no caso aqui, né, para uma reversão altista e no topo para uma reversão baixista. Tá? Aí tem aqui já seriam os triplos. Aqui já seriam os triplos. Isso, é isso mesmo. Eu esqueci de mencionar, tá? Até aqui o tweezer tops e tweezer bottoms foi os padrões em dupla, né? Agora são um trio, tá? Aí tem o trio white soldiers, que são três candles, né? Seguidos, né? Do mesmo tipo, no caso, comprador e vendedor, tá? E, bom, e por aí vai, gente. Eu não especifico tanto assim, eu não se for ver, tem mais ainda, tá? Ainda tem mais. É que eu não gosto de aprofundar nessa parte. Eu acho que os mais importantes, tá? São os engolfos, tá? Para prestar atenção, são os engolfos. Os martelos invertidos, o shooting star, o enforcado, tá? Marubozu, doji e spinning top, tá? Vamos na prática ver aqui. Já deixei separado uma tela aqui do mercado real mesmo aqui, no caso o dólar e ien. Eu já deixei separado aqui, tá? Olha aqui, um doji, tá vendo? Pode ver que o preço de abertura e fechamento foi praticamente o mesmo, tá? Ele fez uma sombra para cima, outra para baixo. E o mercado aqui, ele vinha numa tendência de alta. Fez um doji, significa, o doji é neutro, tá? Mas quando ele aparece num topo, falou, opa, parece que alguma coisa vai acontecer e realmente o mercado ele reverteu, fez uma correção para baixo, né? Então, beleza, doji. O martelo, olha o tamanho desse martelo, né? Olha que grandão esse martelo aqui. O mercado vinha descendo aqui, opa. O mercado vinha descendo. Ele tentou fazer um candle de força enorme aqui, né? Tentou descer até esse preço aqui de 111 e 410. Entrou os compradores e jogou o preço lá para cima, né? Então ele formou um martelo, né? O martelo tem o corpo aqui e o cabo, né? Ou a sombra, pelo menos 2 vezes maior do que o corpo do candle. Outro exemplo aqui seria o martelo invertido, tá? É um pequenininho aqui, né? Mas ele cumpriu sua função, né? O mercado vinha descendo, fez um martelo invertido aqui, o mercado começou a correção para cima, tá? Vamos procurar mais um exemplo que eu deixei separado. Tchau, propaganda. São dois aqui, tá? Olha só, o spin top com um engolfo de alta, tá? Então o mercado vinha, desceu, formou um spinning top, tá? Que é esse aqui, mostrando indecisão, e logo após ele fez um engolfo de alta, tá vendo? Ele engolfou tanto esse candle, né, negativo, como esse outro candle aqui. Olha aqui o tamanho dele, tá? Então, ó, olha aqui quantos candles ele engoliu, tá? Olha o tamanho dele, ele engoliu praticamente 1, 2, 3, 4 candles, tá? E o mercado reverteu, tá? E aqui em cima, um shooting star e um engolfo baixista, né?
Se a gente reparar aqui, ó, esse aqui é o Shooting Star, estrela cadente. Ele abriu aqui, foi lá em cima, né? O pessoal, opa, vai continuar a tendência de alta. Entrou os vendedores e abaixou o preço lá para baixo, né? Depois fez esse engolfo aqui, ó. Olha o tamanho desse candle. Ele engoliu esses candles aqui, tá? Ele engoliu e o mercado reverteu, foi lá para baixo. Eu acho que eu separei mais um enforcado, tem um enforcado aqui. Um enforcado, tá? Então o mercado vinha subindo, fez esse padrão, né? Fez esse padrão com essa sombra aqui embaixo, que o mercado veio a corrigir. Tá? Então, se você reparar, em todo canto você vai achar um padrão desse, né? Olha aqui, esse aqui é praticamente um doji também. Então, olha só, o mercado descendo, depois foi lá e subiu, tá? Às vezes, esses padrões acontecem no meio, né? Olha aqui, um doji aqui, um doji aqui, tá? Um outro doji aqui. Mas ele não tem tanto peso, tá? Porque que ele está acontecendo na hora que o mercado está um pouco lateralizado. Olha aqui, ó. Aqui é um range, tá? O range é quando o mercado não vai nem para cima nem para baixo, ele fica batendo suporte e resistência até uma hora ele estourar. Né? Então, quando esses padrões acontecem num range, ele não tem tanta significância. Mas se você vê que o mercado está numa tendência legal, né? Por exemplo, desse enforcado aqui, olha, ele vinha subindo, fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Né? A hora que ele formou esse padrão aqui, ele subiu só mais um pouquinho, fez um spinning top aqui, né? Então, ou seja, aqui já começou a indicar, né? Já começou... Aqui até não... Opa, eu nem tinha visto isso aqui, reparado direito. Mas aqui a gente tem também, ó, um Shooting Star. Aqui, 2, né? Praticamente esse spinning top. Né? E aqui fez um engolfo de baixo, né? Esse candle engoliu esses candles anteriores aqui e o preço corrigiu para baixo, tá? Então, sempre vai aparecer, você pode ver em bastante lugar, só que para ter importância ele tem que estar num topo ou no fundo, tá? Para ter mais peso. E como você vai saber se é um topo ou um fundo, você vai ter que observar o comportamento desse mercado, né? A hora que aconteceu esse candle aqui, você não tinha essa informação aqui, né? Então você vai ter que reparar se ele vai passar a máxima dele, passar a mínima, para você saber até onde vai isso aí, né? Então, pessoal, estudem, tá? Estudem essa parte aí. Tem gente que se especializa aí em todos os padrões de candles. Eu não sei se isso é tão assim importante, mas depende do estilo de cada um de operar, né? Eu acho que sabendo os principais, esses básicos aí, já dá para ter uma noção legal, tá? Eu vou passar agora o site do Baby Pips, tá? Vou mostrar como é que é. Deixa eu tirar o... Tá? O Baby Pips, tá? Ele é em inglês. Eu vou deixar o link aí. Vocês vão cair nessa página aqui, página inicial. Aqui Forex Trading School. É como se fosse uma escola para traders, né? Eles têm umas lições, ó. Se você vir aqui em Education, aí você vem nessa parte aqui, o School of Pipsology. Tá? Você pode se logar, tá? Você pode fazer o login aqui e você começa a estudar, tá? E ele vai até te mostrando o teu desempenho, até onde você estudou. E tem a parte dos candles, tá? Eu vou deixar o link aí no caso dos candles, que é onde eu estava vendo lá, que é o Japanese Candlestick, tá? Eu vou deixar lá e quem não manja de inglês, tá? Eu aconselho instalar algum tradutor aí, ou jogar no Google Tradutor para entender alguma coisa aí que ficou na dúvida, beleza? Valeu aí. Vou deixar meu Twitter, vou deixar meu e-mail, vou deixar link aí da corretora que eu opero, tá? Abra uma conta aí pelo link. A XM, no caso, te dá um bônus de $30, tá? E eles têm bônus também em cima do que você deposita. É uma corretora market maker, tá? Mas isso não é tão ruim assim como dizem, tá? Então, procurem se informar o próprio Baby Pips.
explica isso, tá? Mas enfim, valeu aí, obrigado.